E o levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que estava em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de faia, como arcas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. E chegaram à ilha de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e teve a mão nela, porque os bois deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Eu volto a repetir: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa e toda a sua família. Então avisaram Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E todos digam glória a Deus. E todos levantem sua mão direita e esquerda e ergue o seu rosto e louve o Senhor pela presença de Deus neste lugar. Santo, santo, santo é o teu nome. Toda honra e toda glória seja dado a ti, Senhor. Glória a Deus. Como eu disse, estou diante de uma igreja pentecostal, de um pastor pentecostal, de um ministério pentecostal. O Espírito Santo está aqui, portanto nós temos liberdade no decorrer da mensagem. Você pode dar glória a Deus, você pode manifestar, porque verdadeiramente Deus certamente vai falar com todos nós. Glória a Deus, aleluia. Pode se sentar, os irmãos, no seu lugar. A arca entrou na minha casa. Diga: a arca entrou na minha casa. Se não entrou, não vai entrar nesta noite. A arca simboliza a presença do Senhor. A arca da aliança simboliza a presença de Deus. Aleluia. Aliança, nosso Deus é um Deus de aliança. Deus de aliança, aleluia. Glória a Deus, que o nosso Deus é um Deus de aliança. Deus havia feito uma aliança com Moisés, ou seja, Deus manda Moisés construir uma arca, e pois esta arca seria o sinal da aliança de Deus para com o seu povo. E ali diz a palavra de Deus, que Deus disse: ali virei a ti e falarei contigo. Êxodo 25, 22, assim diz o Senhor: virei a ti e falarei contigo. Glória a Deus. O Senhor quer falar com alguém aqui nesta noite. Você não está aqui por um acaso. Deus conhece o seu deitar, seu levantar, seu caminhar. Deus olha o seu coração. Nós, seres humanos, temos o dom de ver a aparência, mas Deus não olha a aparência. Deus olha o coração. E o coração de alguém aqui hoje vai ser visitado pelo Senhor. Vai ser porque assim diz o Senhor: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, entrarei na sua casa e cearei com ele, e ele ceará comigo. Eu quero dizer que a presença de Deus está aqui, mas não está aqui apenas entre essas 4 paredes, porque paredes são feitas por mãos humanas, mas Ele está aqui
coração. Tu és o templo de Deus, tu és a casa de Deus, a presença do Senhor está em ti. Aleluia. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em ti? Pois se Ele está em ti, aleluia, a vitória é certa. A glória a Deus. Amados, diz a palavra que o sinal da presença de Deus estava no meio do povo. Seria a arca. Através da arca, Deus manifestaria a sua presença no meio do povo. Durante 40 anos, Deus estava presente no meio daquele povo. Em qualquer momento, da tarde, da noite, de madrugada, de dia, qualquer que fosse a necessidade, Deus fazia-se presente no meio daquele povo. A arca agora, ela está na casa de um homem. Durante 20 anos, Deus registra os nossos estudos que a arca estava na casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab guardou a arca da aliança em sua casa durante 20 anos. Abinadab em hebraico significa pai liberal, ou seja, é aquele tipo de homem que não se importava com nada. Para ele tudo estava bom, para ele não dava a menor importância. A arca ali na sua casa ficou 20 anos ali, é como se fosse uma mobília da casa. Ele poderia ter ali a sua admiração com ela, mas não tanto. Ele não dava importância, ele deixou aquela arca aos cuidados dos seus filhos, os seus filhos deixava ela lá de qualquer jeito. E então o que diz, nós aprendemos que Abinadab não reverenciava, ele não via aquilo como um grande valor, ele não dava muita importância, e aquela arca ficou ali durante 20 anos. Você conhece uma pessoa que tem tantos anos se dizendo cristão, convertido, mas você olha para a vida dele, nada muda. Assim acontece muitas vezes entre nós. Quantos de nós muitas vezes falamos a presença de Deus, celebramos a presença do Senhor, mas as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os frutos que praticamos não revelam a presença de Deus. Por quê? Porque muitas vezes não damos importância à presença de Deus em nossas vidas. Muitas pessoas não dão importância de Deus na vida delas. Muitas pessoas não valorizam a presença de Deus na vida delas. Faz as coisas, serve a obra de Deus, mas não serve o Deus da obra. Fazem as coisas apenas por fazer, por status, por interesses, por uma série de fatores, de menos como adoradores. Quantas pessoas têm a presença de Deus, mas não valorizam a presença de Deus? Quantas pessoas têm a presença de Deus, como já foi nos revelado aqui nesta noite? O Senhor está no barco, presente ali naquele barco, mas as pessoas não olham para Jesus no barco. Eles estão preocupados com as tempestades, com as ventanias, mas Jesus está lá no barco. É um ou outro que sequer olha. De repente, no meio de todos, um olha, Jesus está ali na ponta do barco, dormindo, e quase que o barco vai afundar. Amado, eu quero te dizer para você uma coisa. Talvez a sua família não está aqui, talvez a sua família não dá atenção que você fala, que você prega, mas eu quero te dizer uma coisa: se você está aqui, se